Salve, salve, alquimistas! Bem-vindos para mais uma aula de Química, continuando as aulas de Química Geral, continuando sobre tabela periódica. Hoje a gente vai falar de propriedades periódicas dos elementos, beleza? Galera, ainda dentro de tabela periódica, tá? Só analisando a tabela, a gente consegue perceber algumas propriedades periódicas. O que são as propriedades periódicas? São propriedades que se mantêm um intervalo constante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do raio atômico e aí vocês vão entender o que é uma propriedade periódica. Vamos lá. Raio atômico, galera. Aqui, ó. O primeiro é o tamanho do átomo, certo? O raio atômico ele é medido através da metade da distância entre núcleos de átomos vizinhos. Nossa, não entendi nada. Beleza. Imagina aqui, ó, eu tenho dois átomos, tá vendo? Esses dois átomos verdes com um núcleo pequenininho ali no meio. Quando eu tenho dois átomos encostando, né, um no outro, a gente não consegue captar direito qual que é a distância dessa eletrosfera, se ela está se conectando ou não, a qual distância ela está, se ela está muito longe, se ela está muito perto. Então, o que, que a gente faz? A gente consegue identificar melhor o núcleo, por ele ser massivo e denso, né? Então, a gente vai pegar esse núcleo e esse núcleo aqui e vai tirar uma distância entre esses dois, certo? Uma distância D. Encontrou essa distância, a metade dessa distância é o raio do átomo, é o raio atômico. Tá certo? Então, ó, só recapitulando. Eu tenho dois átomos, né, um encostando no outro. Eu meço a distância entre dois núcleos e divido essa distância no meio. E aí eu tenho meu raio atômico. O raio atômico, galera, ele cresce, quando eu olho para a tabela periódica, ele cresce sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, nesse sentido aqui. Elementos que estão nessa parte da tabela, ó, tem um raio pequeno. Elementos que estão nessa parte aqui, nessa região aqui, tem um raio atômico maior. Tá certo? Então, ó, por que chama propriedade periódica? Se liga nisso aqui. Se a gente for olhar linha por linha, começando na primeira linha aqui, ó, o raio ele começa pequeno aqui, aumenta aqui. Aí ele volta a ser pequeno aqui, aí ele vai aumentando. Aí ele volta a ser pequeno, vai aumentando. Volta a ser pequeno, vai aumentando. Volta a ser pequeno, vai aumentando. Percebe que ele cresce e depois volta. Cresce e depois volta. Cresce e depois volta. É uma sequência periódica. Entendeu? Por isso que chama propriedade periódica. Certo? Então, o raio atômico é o primeiro deles, o tamanho do átomo. Segundo, galera, a densidade. Densidade absoluta ou massa específica. Já tem aula disso no canal, hein? Olha lá. É a relação entre a massa e o volume da substância. Nesse caso que eu estou analisando, né, do átomo, certo? A densidade, galera, ela vai crescer sempre de cima para baixo e para o meio da tabela. Ou seja, sempre nessa região aqui é onde estão os elementos mais densos da tabela. De cima para baixo, para o meio. Elementos mais densos. Volume atômico. Galera, o volume atômico é muito difícil a gente calcular o volume de um átomo só. Tá? Por ele ser muito pequeno, é muito difícil calcular o volume de um átomo só. Então, o volume é ocupado por 1 mol de átomos. Tá? Ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos. Beleza? Como que ele cresce olhando a tabela periódica? De cima para baixo e para as extremidades. Certo? Então, ó, quem está embaixo e nas extremidades da tabela possui maior volume atômico. Show de bola? Ponto de fusão e ponto de ebulição. As setas indicam o aumento do ponto de fusão e de ebulição dos elementos. Olha lá, galera. Quando eu analiso a parte direita da tabela periódica, ele vai de cima para baixo e da direita para a esquerda, certo? Então, ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, aqui nessa região do meio aqui, eu tenho maiores pontos de fusão e ebulição. Quando eu olho para o lado esquerdo da tabela,
ele cresce da esquerda para a direita, ou seja, apontando para o centro da tabela também, só que ele é de baixo para cima, tá bom? Então, ó, se a gente for parar para analisar, elementos que estão sempre aqui no meio, nessa posição aqui, bem no centro mesmo da tabela, tem o maior ponto de fusão e ebulição. E uma pequena exceçãozinha, o carbono. O carbono aqui ele tem o ponto de fusão e ebulição elevados, tá? Por isso que a gente colocou ele anotado ali. Show? Eletronegatividade. O que é eletronegatividade, galera? Essa palavra é importante para as aulas de química no geral, né? Para as aulas de ligação daqui para frente. Muito importante. Eletronegatividade ou afinidade eletrônica é a capacidade do átomo de atrair elétrons para si, de querer os elétrons para ele. Isso é eletronegatividade ou afinidade eletrônica, tá? A fila de eletronegatividade é essa seguinte aqui, ó. Aqui o mais eletronegativo e aqui o menos eletronegativo, certo? Ou seja, ela está nessa ordem crescente da seta aqui, ó. Desde o hidrogênio até o flúor. Esses elementos aqui, ó, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os mais eletronegativos. E eles estão justamente aqui, ó, nessa região da tabela. Certo? Então a eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Top? Então a região da tabela aqui, onde tem elementos eletronegativos, é a parte de cima aqui, tá? Pessoal, uma propriedade periódica também, inversa da eletronegatividade, é a eletropositividade, que é a tendência de perder elétrons. É a capacidade de soltar elétrons. Se a eletronegatividade eu atraio, a eletropositividade eu perco. Então, a eletropositividade ela é o sentido contrário da eletronegatividade. Então, ela é de cima para baixo e da direita para a esquerda. Beleza? Falando de positividade. Então, os elementos aqui para baixo da tabela, na região esquerda da tabela e para baixo, são elétrons ou eletropositivos. Beleza? E a energia de ionização, ou potencial de ionização, é a energia necessária para remover um elétron de um átomo, tá? No estado gasoso. Então, ó, quanto de energia eu preciso fornecer para eu conseguir arrancar esse elétron do átomo? Isso é energia de ionização. E aí, quem ganha aqui, ó, obviamente, está na fileira dos gases nobres, ó, porque eles já são estáveis e já estão no estado gasoso, certo? Então, a energia de ionização é sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima, sempre apontando para os gases nobres. Tenta lembrar assim, tá? Energia de ionização, eu aponto para os gases nobres. Show de bola? Maravilha, galera. Duas propriedades aperiódicas que você pode se confundir. Todas essas que nós vimos são periódicas, certo? Aqui só faltou eu colocar a eletropositividade. Mas como tem eletronegatividade aqui, é só você lembrar também da positividade. Positividade. Beleza? Eletropositividade também propriedade periódica, tá? Mas olha essa questãozinha aqui, galera. Constituem propriedades aperiódicas, ou seja, não são periódicas, tá? Dos elementos. Densidade, volume atômico e massa atômica. Opa, densidade é periódica. Volume é periódico. Massa atômica não é periódico, tá? Então, massa atômica não é periódica, é aperiódica. Ponto de fusão, periódico. Eletronegatividade, periódico. Calor específico, aperiódico. Então, calor específico também é aperiódico. Beleza? AC, volume, periódico. Massa atômica, aperiódico. Ponto de fusão, periódico. Massa atômica,
Não. Calor específico? Não. Ponto de fusão? É. Massa atômica? Não. Calor específico? Não. Ele quer propriedades aperiódicas dos elementos. Então aqui, ó, massa atômica e calor específico. São as duas propriedades aperiódicas. Alternativa E. Beleza? Então grava que massa atômica e calor específico, propriedades aperiódicas. Show de bola? E lembrar aí do sentido das setas para você não deixar de acertar as próximas questões da sua prova. Beleza, galera? Bom, espero que tenham entendido a aula. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ajude a crescer. Tem lista de exercício na descrição do vídeo, vou deixar uma lista de exercício. Siga a gente no Instagram, também deixa seu like lá, ajuda o nosso trabalho. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.